A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Olha, eu aqui novamente nesta praça. É que eu vim trazer aqui a minha filha para brincar um pouquinho nesse final de tarde, depois de um dia de trabalho. Quando eu chego em casa, ela gruda em mim, começa a chorar e pedir de forma insistente que eu saia com ela, e aqui eu estou. Irmãos, eu não gosto de me envolver, não quero me envolver em polêmicas, em discussões do YouTube, até mesmo porque eu penso que o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ensinada, né? E não ficarmos discutindo, né? Levantando questões, refutando questões e se envolvendo em polêmicas, discussões, não é mesmo? Pelo menos este é o meu pensamento, né? Mas, irmãos, tem uma jovem aí que se chama... Agora não adianta também eu não querer citar o nome, porque não é nenhum nem dois, são inúmeros, vários canais que têm falado a respeito das profecias desta jovem, uma tal de Vitória Fernandes, que se intitula cantora e pregadora, né? Irmãos, ela postou uma profecia aí há uns dias atrás, fala alguns dias assim, acho que uns 2, 3, 4 dias, eu não sei exatamente, não me recordo, na qual ela diz que haverá 7 dias e 7 noites de um frio terrível sobre a terra. E ali ela diz que um anjo chamado Misael, que este anjo o Senhor colocou do lado dela, ele falou que ele iria passar a revelação do Senhor para ela e que era para ela anotar tudo, né? Olha, irmãos, isso aí é uma coisa surreal, né? Chega, seria cômico se não fosse trágico, né? Chega, como posso assim dizer, a gente acaba até dando risada, né? Da tamanha aberração, né? Eu falo tamanha aberração porque, primeiro, não tem anjo Misael na Bíblia. Um dos lugares que nós vemos que tem o nome Misael foi um dos companheiros de Daniel, né? Foram um daqueles jovens que foram lançados na fornalha de fogo, né? Um era Daniel, o outro era Ananias e o outro Azarias, se não me falhe a memória, né? Então era um dos 3 jovens amigos e companheiros de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Esse é um registro que nós temos do nome Misael na Bíblia. Eu nunca ouvi dizer que se tem anjo. Em 34 anos que eu estou na igreja cristã, evangélica, né? Congregando, servindo a Deus, ouvindo pregadores bem aprofundados na palavra, eu não me recordo de ter ouvido e nem de ter lido na Bíblia algum nome, algum ser celestial com o nome de Misael. E um outro fato muito interessante, que segundo o que este suposto anjo disse a nossa, digamos assim, irmã Vitória Fernandes, é que era para as pessoas fazerem estoque. Vejam bem, escutem o que eu vou falar novamente: estoque de cobertores, e cobertores brancos. Oh, meus irmãos, eu fiquei até preocupada, né? Porque onde que a gente vai arrumar cobertor branco? Eu mesma, desde que me conheço por gente, nunca ouvi, nunca vi, aliás, nunca ouvi falar de cobertor branco, e também nunca vi com estes olhos que Deus me deu cobertor na cor branco. Então temos que fazer estoque de cobertores, e cobertores na cor branco. Meus irmãos, eu falo assim, ironizando, porque o negócio
tá ficando sério, né? A gente fica triste, a gente fica preocupado até porque a gente vê que é grande o número de seguidores, grande o número de pessoas que ainda acreditam que estas supostas revelações e profecias venham da parte de Deus, né? Olha, irmãos, eu nunca tive uma experiência sobrenatural, visão, arrebatamento, mas todo este tempo que eu tenho na igreja servindo a Deus, eu nunca ouvi dizer, nem mesmo na época dos apóstolos, na era da igreja primitiva, que Deus falasse a cada 5 minutos, né, que Deus desse visões, revelações, profecias 2, 3 vezes, 5 vezes ao dia, meus irmãos. Eu nunca ouvi isso e, sinceramente, a experiência que eu posso dizer que tenho com Deus, eu desconheço que isto seja advindo da parte do Senhor. E uma outra coisa também que me chama a atenção, meus irmãos, que além de muitos crentes que se intitulam crentes, cristãos, admiradores, apreciadores do Evangelho, eles curtem, né, os vídeos desta jovem, né, desta irmã, eles curtem os vídeos, eles acreditam, né, porque você lê nos comentários, amém, 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 estou orando por você, Deus te abençoe, fala mesmo, entrega mesmo, é Deus te usando. Ah, minha gente. Aí eu vi um outro vídeo que ela fala que vai haver um tsunami no Brasil, e aí, meus irmãos, eu fiquei tão irritada, não pela profecia dela em si, pela pessoa dela, porque a gente já sabe, já deu para perceber quem ela é, né, e quem tá por trás de tudo isso, mas por tamanha, vou usar uma palavra meio chula aqui, por tamanha burrice, estupidez das pessoas acreditar. Sabe, meus irmãos, é igual outro dia um pastor aí chamado Sandro Bosa estava falando, e eu acho que em partes ele está certo. Se acontecer um tsunami no Brasil, isso aí não é novidade, meus irmãos. Nós estamos nos finais dos tempos, nós estamos na época em que Jesus falou que haveria rumores de guerra, pestes, fomes, doenças, terremotos, e o que faz acontecer um tsunami? É a movimentação, né, das placas tectônicas, a movimentação do solo, da terra. Então não é de se espantar, né? Mas é que eu acho engraçado que os crentes falam assim, amém, é isso aí mesmo, torcendo para que aconteça mesmo um tsunami, para que aconteça derrota, desgraça no Brasil, gente. E é claro, se Deus ele quiser que aconteça, vai acontecer. Nós não somos melhores que a Índia e que muitas outras nações que passaram por terremotos e tsunamis. Nós não somos melhores do que eles, e Deus não faz acepção de pessoas. Só que tem uma coisa, a gente vê na Bíblia, a gente vê no Velho Testamento, que quando Deus decretava o juízo, quando Deus decretava uma sentença para o povo fazia o que? O povo jejuava, orava, se humilhava, se colocava o rosto em terra, rasgava suas vestes, se vestia de saco, entendeu? Orava no pó e na cinza, né? E Deus muitas vezes, ou melhor, né, corrigindo, Deus na maioria das vezes, né, 100% das vezes, Deus revogava aquela sentença pela humilhação, pelo povo se voltar para Deus. Mas a impressão que aqui o povo está torcendo mesmo para que Deus desculpe a palavra, meus irmãos, para que Deus arregace com o Brasil, para que Deus acabe com esta nação. Agora eu vou falar igual muitos irmãos têm falado, tantas nações idólatras, tantas nações que prevaricam contra Deus. Agora Deus vai destruir, vai fulminar só o Brasil. Será que aqui não há um justo sequer nesta terra, nesta pátria? Não há cristãos, homens e mulheres de Deus que por amor a estas vidas, não vou nem falar pela minha vida, né? Não quero ousar falar pela minha vida, mas eu creio que nesta terra há homem e mulher de Deus, há homem que vive uma vida de santidade e retidão. Será que Deus não vai levar em conta isso não? Ele vai fulminar a nação, os 26 estados brasileiros? Ora, meus irmãos, isso aí é de se pensar, né? E o que é mais triste é o bando
de crente retardado que vai atrás desta garota, desta menina. Isso aí é o cúmulo do absurdo. Eu fiquei tão revoltada que eu coloquei bem assim no comentário, é mesmo. Tomara que tenha um tsunami no Brasil e varra vocês que estão torcendo, desejando mal contra a sua própria pátria, contra a sua própria nação. Tomara que Deus varra vocês do mapa e esta profeta do engano. É claro, né, meus irmãos, eu falei isso da boca para fora, né? Jamais, eu não quero que Deus mate nenhuma formiga, quanto mais matar um ser humano. Mas dá raiva, me poupe, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Jesus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar, meus irmãos. Deus vai fazer a sua vontade porque Ele é soberano, mas jamais vamos torcer para que Deus... eu sei que os juízos, a ira de Deus, o que tiver que acontecer vai acontecer porque nós estamos no final dos tempos, mas não vamos se alegrar, se regozijar, porque são almas, né? São almas, são vidas, e Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Então vamos ter amor às almas, pedir para que Deus se compadeça, tenha misericórdia, salve, liberte, e que o povo venha ao arrependimento, mas não desejar e ficar torcendo, né? Almejando que Deus fulmine esta nação. A não ser que a pessoa não seja brasileira, né? Não tenha amor pela pátria, pelo país, pelos patrícios, né? Pelos seus conterrâneos, enfim, né? Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém, meus queridos? Fiquem na paz do Senhor. Eu estava com desejo de falar algo sobre isso. Deus abençoe.